Imagine acordar todos os dias e se deparar com manchas que podem impactar sua autoestima. Quem sofre de melasma diariamente passa por isso. Caracterizado por manchas escuras na pele, geralmente no rosto, o melasma é uma condição comum, porém complexa. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, estima-se que o melasma atinge a cerca de 35% das mulheres no Brasil. Muitas pessoas estão em busca de soluções eficazes para tratar o problema. Mas será que todas funcionam? Eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutora, reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. E quem vai desvendar todos os mistérios sobre o melasma é a doutora Oliette Guerra, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito obrigada, doutora, pela presença. É um prazer. Doutora, eu acho que uma dúvida bastante comum que as pessoas têm é: todas as manchas são melasma? Como que a gente diferencia? Olha, as manchas em face, exatamente, a maioria é melasma. Às vezes são sardas, né, que as pessoas chamam, que estão acumuladas num ponto, né? Mas a maioria realmente é o melasma, né? A exposição solar excessiva é a principal causa? É a que contribui muito, mas tem outras causas também, né? Que você tem a predisposição genética da pessoa, né? Qual é o tipo de pele mais frequente em que ele pode aparecer? É mais o fototipo mais alto, tá? É mais comum do que aquelas pessoas bem branquelas, é menos comum, mas pode acometer também. Então basta ter tudo isso aí, a predisposição genética, o fator hormonal, né? E outros que vêm. A partir de que idade uma menina mais jovem pode ter, ou só a partir de uns 30, 40, 50 Olha, o anos? mais comum é depois dos 30, 40, mas eu tenho gente na faixa dos 20 e poucos já com melasma. E tem uma explicação para aparecer mais por volta dos 30? Não, é mais pelo tempo que a pessoa vai se expondo, né? As alterações que vêm daí, da parte hormonal, tudo isso que predispõe. Quem tem melasma está fadada a nunca mais tomar sol? Olha, o melasma, ele é um desafio porque a gente sabe que não tem cura para o melasma, tá? Não tem. Quem tem sabe que tem que tratar e tem que continuar vigilante. Tanto que ele vai oscilando com períodos de melhora, períodos de piora, né? Que chega a época que até limpa totalmente, mas a gente sabe que ele volta. Então tem que ter cuidado com o sol, porque o sol é um fator que ajuda a piorar. Muitas mulheres relatam que o melasma apareceu por causa do anticoncepcional. Existe mesmo essa relação? Tem algum tipo de anticoncepcional que não vai causar melasma? Não, não tem. O anticoncepcional é um dos fatores que pode desencadear. Hoje, os anticoncepcionais têm uma concentração menor de hormônio, então eles tendem a desencadear menos do que os anticoncepcionais que existiam lá por 1970, por aí, que era uma concentração muito alta, então eles desencadeavam mais melasma do que os de hoje. Então, está relacionada à questão do hormônio, por isso. Também, mas tanto é que não é só o anticoncepcional ou a gravidez, que é uma outra mudança hormonal, porque os homens também têm, né? Existem tipos de melasma? Existe um melasma que é mais profundo e um mais superficial. E isso é que a gente tem uma lâmpada que a gente passa e ajuda a identificar quando você tem dúvida. A senhora já falou que pode ser até mesmo uma questão genética, né? Então, se Isso. minha mãe tem melasma, eu tenho mais probabilidade de Mais ter. predisposição, Os tá? fatores de risco, então, seriam esses: a exposição solar, a questão hormonal, anticoncepcional, genética, isso são os Isso principais aí. fatores. E hoje se sabe que o calor também desencadeia, né? Então aí vem o caso das cozinheiras de cozinha industrial que ficam o dia inteiro recebendo calor no rosto, as cabeleireiras, que tem salões de grandes centros onde tem uma cabeleireira que só faz escova. Então ela fica o dia inteiro com o secador jogando calor, né? Nossa, eu ia até te fazer essa pergunta, né? Essas atividades do cotidiano que mais impactam ou Isso pioram aí. o surgimento das manchas. Então, Uhum. calor do fogão, secador, tudo isso pode piorar. Mas não é esse secador que você usa em casa, né? O problema é a cabeleireira que fica o dia inteiro ali recebendo. Aí, muito cuidado com a luz do celular,
né, do computador. Isso Então, tem a que gente tem ter. essa mania de ficar muito com o celular aqui e Isso aí. Então, tentar diminuir a luz do celular, né? Não deixar a luminosidade total no celular. Você falou sobre a questão, voltando lá da gravidez, a Camila Piscinati tem uma pergunta, né? Se as grávidas têm mais probabilidade de desenvolver Isso, por conta da questão hormonal, como a senhora exato. falou. Uhum. Desaparece após a gestação? É possível evitar? Tô grávida, é possível evitar que eu não tenha melasma? Não, porque aí é a mudança hormonal dentro do organismo. Ninguém vai conseguir fazer nada, principalmente porque durante a gravidez a gente usa só o filtro solar, né? Porque não se sabe se esses produtos podem ou não causar algum mal para o neném. Então, tem aquele que vem exatamente pela gestação. Mas tem mulheres que realmente um mês, dois, pós-parto, o melasma clareia 90%. Mas tem aquela que não clareia nada, Então, né? isso vai de pessoa para De pessoa. pessoa para pessoa. É possível prevenir o melasma? Olha, quando você tem uma predisposição genética, vamos dizer assim, vai dizer, não, você não vai ter o melasma, você não pode afirmar. Mas se a pessoa toma cuidado com o sol, o filtro solar, você pode cansar de tratar de tudo, mas não pode cansar do filtro solar. Então, esse é um fator importantíssimo. Cuidado com aquela exposição excessiva no sol, porque muita gente, por estar com o filtro, acha que pode ficar expondo muito tempo. E a gente tem uma frase, né? Filtro solar não é passaporte para o sol. Então não significa que é porque você está com o filtro, você pode ficar um dia inteiro. Né? A minha geração foi da gente torrar no sol. Mas hoje eu falo que é uma burrice fazer isso, porque você tem toda a orientação. Então foge do sol na metade do dia, né? Usa sempre um filtro uma concentração bem alta, porque a quantidade ideal de filtro solar ninguém consegue passar, que é uma colher de chá cheia, tá? É difícil numa região como a nossa, que o clima é úmido. Eu sou muito prática, eu falo, ninguém vai usar essa quantidade. Então você passa um filtro com uma fotoproteção maior, porque ao passar menos, você chega numa proteção boa. Aline Oliveira pergunta: a alimentação influencia no surgimento ou aumento do melasma? Existe algum tipo de alimento? Não, nem para melhora, Nem pra... não se conhece isso ainda. Isso pode mudar, mas não se conhece. A gente tem muito aquela questão de ter uma mancha, uma pinta no rosto. O melasma não vira câncer, né, doutora? Ou vira? Não tem nada a ver com o câncer. Não tem relação, né? A Daiane Saqueto pergunta: a depilação a laser pode ser feita por quem tem melasma? Principalmente o buço, né? As mulheres gostam de isso aí. depilar o buço. Aí tem que ser feito com o laser, por exemplo, evitar a luz pulsada, porque ela é um calor muito grande, porque na região do buço, principalmente, é comum fazer a depilação com a luz pulsada. Aí não deve ser feita, e quem vai operar o aparelho sabe que tem que melhorar a questão da energia que você vai usar para não piorar. Você estava falando do protetor solar, do filtro solar. E a gente estava falando do celular. Então quer dizer que eu tenho que usar o filtro solar até mesmo em casa, já que eu estou exposta a esse tipo de luz a todo momento. Exatamente isso aí. O protetor solar é um hábito de higiene. Você levanta, não pode sair sem escovar dente. Você não pode sair sem um protetor solar. E não é sair de casa, é sair do banheiro sem ele. Então, você tem que passar o filtro, porque essa luz de dentro de casa, que é do computador ou do celular, pode piorar. Tá? Agora a gente vai falar dos tratamentos. Você já até falou que o melasma não tem cura. Não tem cura, mas tem controle. Isso. Quais que são os tratamentos disponíveis? Isso aí. É importante, primeiro de tudo, frisar o seguinte: se conheceu ao longo dos anos, né, que nada para o melasma pode ser forte demais. Porque tudo aquilo que você usa muito forte, como já existiram peelings que formavam uma crosta e tal, isso pode melhorar e pode piorar.
Nada. Hoje se sabe que não pode, porque essas agressões muito grandes, elas levam, na grande maioria, a uma piora do melasma. E também, se você não cuida, não trata, ao longo dos anos, vai piorando cada vez mais. À medida que você vai envelhecendo, vai piorando. Então, o tratamento é o filtro solar. Aí existem os lasers, né? O Q-Switch de Nd:YAG, que é bom. O Thulium, que é o mais atual que se faz, tá? Para ajudar. E ele é um laser que não agride. Você às vezes nem vermelhinha fica um ligeiro avermelhado. Aí é o uso de substâncias que se aplicam às vezes a nível de consultório, não aqueles peelings fortes, mas algumas máscaras que ajudam a pele. A microinfusão de medicamentos na pele que ajudam no clareamento, a radiofrequência microagulhada. E aí eu chamo uma atenção porque andou saindo na internet sobre o roller, né? Aquele monte de agulhinha. E eu tive paciente que comprou o roller e foi fazer em casa, Meu Deus. tá? Comprou pela internet. Então é preciso muito cuidado, porque para fazer o roller, né, que é por isso que a gente prefere a radiofrequência microagulhada, você pode, se não higienizar direito, até fazer uma infecção. E eu comecei a ver que virou um modismo de se comprar isso e sair fazendo, né? Então é preciso muito cuidado. Antigamente se usava muito, a gente chegava com uma mancha, já passava um ácido manipulado. Esse seria o melhor tratamento? Pois é, ele faz parte de um contexto. Então, é a hidroquinona com a tretinoína, mas nada forte demais. E a própria hidroquinona, você tem as restrições dela. Você não pode usar, às vezes, tempos demais, tá? Tem pessoas que você não deve usar de acordo com o tipo do melasma, porque tem melasma que é bem uniforme, tem outro que é mais pontuado. Então, tem melasma que você não deve usar hidroquinona. Então, o ácido com o clareador fazem parte de um conjunto de cuidados que você vai ter. A Daiane também faz uma outra pergunta, né? Não tem cura, mas esse tratamento que vai ser feito vai ser permanente ou se ele for interrompido, o melasma pode voltar a aparecer? Mas ele pode sumir totalmente com o tratamento. Mas se você não fizer uma manutenção, ele pode voltar, porque ele não tem cura, tá? Eu falo bem quando às vezes a pessoa mostra, olha aqui na internet esse creme que limpou totalmente o melasma, né? Tem o filtro, né, que tira totalmente, mas tem que saber que pode voltar. E aí também tem, a gente costuma associar um medicamento oral que aumenta a fotoproteção, tá? Então não existe uma pílula de fotoprotetor que substitua o fotoprotetor local. Mas a pílula ajuda a aumentar a fotoproteção. Então, no verão, quando a pessoa vai à praia e tal, a gente passa essas pílulas também. E quando a gente fala em tratamento, né, estéticos, enfim, de cuidados com a pele, muita gente acaba pegando aquele remedinho que foi indicado para alguma coisa e usando para outra. No caso dos ácidos, para tratar o melasma, ele serve para outras partes do corpo, porque algumas mulheres acabam tendo mancha nas axilas, na virilha, e falam, se ela passou para o rosto, vou usar um pouquinho na axila, na virilha. Não, não deve, porque normalmente o ácido que a gente usa no rosto, na axila e virilha, tem que ser outro, ele pode irritar. E aí a mesma história, irritou, pode escurecer mais. Queimar. Então, para essas áreas, a gente tem os próprios para essas regiões. E nada de ficar tentando. E a outra coisa que eu ia chamar a atenção é não usar o de uma amiga. A receitinha, né? Tá? Ela tá usando, tá melhorando, eu vou usar. Não, porque as concentrações mudam de acordo com a pele, tá? A própria substância, tem pele que você usa uma, tem pele que você usa outra. Então, muito cuidado com isso. Existe alguma receita caseira que pode auxiliar no tratamento? Porque as pessoas costumam fazer receitinhas em casa, passar isso, passar aquilo. Olha, não conheço. Eu já vi uma que já me levaram uma vez lá para eu ver e tinha limão, que é o maior perigo, tá? Porque o limão, ao contrário, né? Com o sol ele pode queimar. Então, eu passei a noite, mas se não sair totalmente e pegar sol, ele pode dar bolha. Gente, então, eu realmente não conheço produto caseiro. Então, quando às vezes a pessoa fala, agora eu não estou podendo, agora eu estou sem tempo de cuidar, usa o filtro pelo menos, que aí não ajuda a não deixar piorar. Mas nada de receitinha. Nada.
A senhora já falou, mas eu quero frisar. Mito ou verdade? Melasma só acontece em mulheres? Não, homens também têm. Eu tenho vários homens que têm o melasma, tá? E nós aí levamos uma vantagem, porque nós usamos a maquiagem. E eles não, mas tem e às vezes dá trabalho, dá até mais trabalho do que nas mulheres. Então tá? não é um problema Só exclusivo das das mulheres. mulheres, não é. A gente noticiou no dia 14 de março de 2021. Pandemia faz crescer casos de melasma. Foi isso mesmo, doutora? Foi. E você observou uma coisa interessante, porque foi o primeiro verão depois de que iniciou a pandemia. Começou em março de 2020, então janeiro e fevereiro de 21. Como a vacina estava começando, as pessoas continuaram ainda ficando um pouco mais reclusas. E se observou o aumento do melasma, né? E aí se viu que o próprio estresse poderia estar levando a esse aumento do melasma, porque no estresse há um aumento do cortisol e o cortisol estava estimulando os melanócitos a produzirem melanina. Gente, então, Tá? problemas emocionais, estresse Também pode piorar. pode tá? piorar até desencadear o melasma. Isso aí, tá? Então tem que cuidar da saúde Tem emocional. que cuidar da saúde como um todo. Por isso tá? que talvez as mulheres sejam também mais propensas, além da questão hormonal, a gente é mais estressada. Mais estressadinho, com certeza. E a mulher se pede muito bronzeado, né? Que esteja mais bronzeadinha e tal, acaba se expondo mais do que o homem, né? Então, doutora, dá dicas agora para quem quer prevenir, para quem tem o melasma. Quais as dicas fundamentais que a pessoa não pode abrir mão? A primeira coisa é o uso do filtro solar, não pode abrir mão de jeito nenhum. Não deixar de tratar com a desculpa de, ele vai voltar, eu não vou tratar. Porque à medida que você vai envelhecendo, ele vai ficando pior. Muito cuidado com o calor, com os esportes ao sol. Quem tem história na família, fuja, né, desse horário mais tarde. Se vai fazer um beach tênis, por exemplo, faz bem cedo, né? E fugir da praia, da piscina, na metade do dia, principalmente, lá das 10 até as 15, 16 horas, porque é um horário que o filtro também não dá muita conta de proteção do sol, né? E lembrar que na praia tem que reaplicar o filtro com frequência, no dia a dia, usando de manhã e na hora do almoço, já está muito bom. Você falou também da questão do celular, da luz, né, do celular. Da luz do celular, que tem que Você acha que daqui a um tempo a gente pode ter mais casos de melasma justamente porque a gente está usando mais o celular? Com certeza. Mas você já vê isso, doutora? Agora ainda não tem um número assim para se justificar, mas é uma preocupação, principalmente as crianças hoje, porque você vê que tudo que a criancinha está com o celular ali, porque ela calma, né? Então é muito frequente isso, e aí há essa preocupação se essa incidência não vai aumentar. Tá? Se não vai ser mais jovem, né? E mais jovem, começando mais jovem, e há preocupação até com câncer de pele, né? Nesse excesso do celular, porque o trabalho domiciliar, o home office, ficou muito frequente, né? E muito ali, o dia inteiro no computador. Então tá bom, doutora, muito obrigada, foi um prazer recebê-la, esclarecer um pouquinho sobre esse tema aí. Ótimo, realmente o melasma é uma coisa que incomoda. Né? Incomoda e é difícil de tratar, né? É difícil, tem que ter persistência e paciência. E disciplina. Disciplina, com certeza. Então tá bom, doutora, muito obrigada. Obrigada a você. Esse foi o Fala Doutora, e essa entrevista está disponível na versão impressa do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.